Então, assim, se tiver, não precisa também se sentir uma pessoa suja, errada, cancelar os outros na internet, né? Por ter alguma alteração de saúde íntima. Acontece, né? Acontece. Tem que procurar tratamento, ajuda não pode postergar de não cuidar disso. Mas, assim, ter algum desequilíbrio não quer dizer que a pessoa seja porca, que a pessoa seja... Pode acontecer com todo mundo. A gente tem um ecossistema ali e que pode desequilibrar por algumas coisas. Então, é importante também dizer isso, porque as pessoas têm muito estigma. As mulheres me mandam mensagem, tipo... achando que a vida sexual delas acabou porque elas tiveram candidíase, ou porque elas tiveram um episódio de vaginose, ou até mesmo herpes. Estão achando que, nossa, nunca mais eu posso ter uma vida sexual saudável, tranquila. Não é bem por aí. As pessoas têm contato, né, com bactérias, com coisas, sexo. Pode acontecer várias coisas. O que a gente tem que fazer? O máximo que a gente puder é se prevenir e cuidar. E se tiver alguma coisa, procurar ajuda. Mas sem esse estigma de que é porqueira, promiscuidade, ou seja, o que for. Muito não legal é. você falar isso. Não é. E sobre a herpes? Dizem muito, né, que todo mundo tem herpes, tem o vírus da herpes e que ele se manifesta, né? E, tipo, isso é um tabu, né? Tipo, você fala pra... Eu brinco, eu falo assim, você tem herpes. Aí a pessoa, eu não! Que não. Eu queria que você explicasse isso aqui, desse uma aula para as pessoas que estão assistindo a gente. Grande parte da população já teve contato com o vírus da herpes alguma vez na vida. Mais de 80%, 70%, 80% já tiveram contato e tem grande chance de ter o vírus dentro de você. O vírus da herpes é um vírus que pega muito fácil, por isso que muita gente tem. Sim, ele pega muito fácil. Só que nem todo mundo vai manifestar a herpes como ferida, ter sintomas da herpes. Nem todo mundo vai ter essa manifestação clara da herpes. Então, assim, é um preconceito muito, muito, muito doido, né? Porque a maior parte da população, se você for fazer um exame pra saber, tem o herpes, tem anticorpos de herpes, já tive contato com a herpes? Sim. Só que às vezes você nunca manifestou a bolha, né? A lesão, nunca manifestou isso. Então a herpes, ela também não tem que ser tratada com esse estigma todo. Ela é uma infecção sexualmente transmissível, né? Herpes genital. Claro que a gente quer evitar, né? Porque ela é dolorosa, ela é desconfortável, ela tem, né, as questões ali. Mas uma pessoa que teve também não é uma pessoa promíscua nem suja. Ela é uma pessoa que manifestou algo que grande parte da população já teve contato em algum momento. Quando tá com herpes, né? A gente, claro, quando tá com sintoma, com a ferida ali, não deve ter relação, não deve beijar, porque aí você tá transmitindo, né? Naquele momento você tá transmitindo muito mais. Mas é isso, muita gente tem e nem sabe, não é essa coisa assim que as pessoas deviam tratar as pessoas como... Cara, é muito foda. As pessoas sempre têm essa visão de que alguém que tem qualquer coisa sexual é muito sujo. Só que sexo, você tá exposto, assim, a acontecer. Né? A herpes, você pega no beijo, às vezes, né? Então, assim, a gente também não tem métodos ideais para proteção de outras práticas que não sejam a penetração pênis-vagina. Então, às vezes, o sexo oral, você não tem toda essa proteção ideal, igual deveria ser para você se proteger Dedo realmente também, de todos. né? Dedo. Então, assim... Acho que a gente tem que, claro, a prevenção é a coisa mais importante que a gente tem. Ninguém quer ter uma infecção sexualmente transmissível porque é desconfortável pra caramba. Mas não acho que a gente tem que olhar com esse olhar de e por errado isso que é e legal sujo. ter esse tipo de informação na internet. Esses dias, eu tomei minha última dose. São 3 doses da vacina de HPV. Cara, quando eu coloquei... E eu coloquei nos stories, né? Eu falei para as mães levarem os filhos, porque não é só mulher, é homem, mulher. E qual é a idade mesmo? Eu esqueci. Hoje em dia, né, o Sistema Público de Saúde, o SUS, dá para meninos e meninas. Eu não vou saber certinho, mas é tipo 9 a 11 anos, a idade ideal. 9 a 12, assim, 8 a 13. Alguma coisa assim. Uma coisa assim. E aí eu compartilhei, eu também fui bombardeada. Tipo assim, porque você tem doença que não sei o que. Eu falei, não, eu e eu e Luísa tomamos faz 2 dias a vacina de HPV. YouTube, no chat. Inclusive, gente, o Superchat tá rolando. Então, se quiser mandar alguma pergunta para a Marcela, no qualquer âmbito dela aí, qualquer faceta, qualquer skin dela, ela vai responder. Sim. A gente tomou também, amiga. Mesmo estando num relacionamento monogâmico, né? E a gente... Porque, assim, sexo entre mulheres tem pouquíssimas opções de prevenção. Eu vou fazer tudo que eu tiver, gente. Eu quero cuidar da minha saúde e quero que ela cuide da saúde dela. Então, a vacina, ela é super legal. E especialmente... Vacina só paga, né, Mar? Não, tem no SUS. Não, mas tem no no SUS é disponibilizado para crianças e adolescentes. Não, mas para nós, velhas. Pra gente, eu acredito que não tem mais no SUS. Tem, não. Eu acho que pra gente é só pagando mesmo. Só comprando. Mas, assim,
dar em crianças e adolescentes é o mundo ideal. Porque você tá prevenindo eles antes dele terem uma vida sexual ativa. Que esse é o grande trunfo de você conseguir prevenir na adolescência. Porque ela já começa a vida sexual dela protegida de HPV. HPV é um vírus que também, assim como a herpes, se espalha muito fácil. Grande parte da população tem contato com o HPV. Ele é muito difícil de prevenir. Porque o HPV nem precisa de penetração, né? Diferente de algumas outras ISTs. Então, ele é um vírus que passa com contato ali de mucosa já. Então, mais fácil. A maior parte dos homens não tem sintomas, das pessoas com pênis não tem sintomas. Então, é muito difícil saber que tá com HPV. Então, acaba passando para muita gente. E para mulheres, o HPV pode evoluir pro câncer de colo de útero. Que é, cara, uma doença super complicada, né? Então, tem assim, que retirar, né? Fazer cirurgia, o câncer, não é? né? Então, assim, claro, nem todo HPV vai evoluir, não é um processo do dia pra noite, mas, assim, a gente pode evitar um câncer, certo? Através de uma vacina. E evitar uma série de outras coisas, né? De outros sintomas. A gente fala também agora do risco do HPV com câncer de garganta, saiu recente na mídia, lembra? Sexo oral vai causar por conta do HPV. Então, realmente, se prevenir é a melhor solução. Camisinha, né? E usar os outros recursos que a gente tem. Vacinação, exames Gabi, periódicos. coloca isso aí do SUS, a idade certa Sim. que as crianças têm que tomar nos stories do Pode Dar Prado. Que eu acho que é isso. legal. Eu acho que é 8 a 13, 9 a 12. É essa Eu idade, acho que é assim. de 9 a 12. É essa idade. 9 a 14. E E meninos de 11 a 14. Então, coloca aí... E isso faz parte da educação sexual, né? Que é um tabu, né, Marcelo? Tipo, Sim, amiga. é uma loucura. As pessoas acham que educação sexual você tá ensinando a criança a ir lá e transar, ter relação sexual. E não é nada disso, né? Não. Primeiro, a gente tem que separar duas coisas. O que é sexo e o que é sexualidade. Sexo é uma das coisas que fazem parte da sexualidade. Sexualidade é muita coisa. A nossa sexualidade diz respeito à nossa identidade, aos papéis de gênero na sociedade, como mulheres se relacionam com homens, né? Como os gêneros se relacionam na nossa sociedade. Minha percepção como indivíduo, meus afetos, né? Então, a sexualidade, ela passa por muitas coisas. E ela acompanha você desde que você nasceu até o fim da sua vida. Você vai expressar a sua sexualidade de alguma maneira. O sexo, não. Mas a sua sexualidade, sim. Você vai descobrir seu corpo. Você vai descobrir seus afetos. Você vai se descobrir como indivíduo no mundo. Você vai, desde cedo, perceber que os papéis de gênero existem diferenças na sociedade. Então, assim, quando a gente fala de educação sexual, a gente tá falando de sexualidade. E quando chegar na fase certa, sexo. Vai aprender sobre né? sexo. Porque... vai fazer, todo mundo faz, todo mundo já foi adolescente e a gente vai fazer em algum momento sexo. Então, melhor fazer bem instruído do que fazer correndo um monte de risco, né? Mas a educação sexual eu olho pra uma criança de, sei lá, você pode começar ela com 2 anos. Claro que eu não vou falar de sexo com ela, mas ela pode saber como chama a parte íntima dela. Ela pode saber que aquilo é um lugar que só determinadas dela. pessoas A mão, as podem pessoas passam a tocar. mão. Ela pode aprender consentimento, né? Então, assim... E ela vai crescendo e a gente vai adequando a linguagem, adequando os ensinamentos para aquela faixa etária. Né? Então, assim, você vai crescendo e você vai tendo graus. Aí você vai chegando ali, sei lá, nos 8, 9 anos, é hora de aprender sobre menstruação, né? É hora de aprender sobre papéis de gênero na sociedade. Aí você vai crescendo e isso vai te acompanhando, né? Você vai ficando mais maduro e você vai aprender sobre prevenção de gravidez, sobre prazer. Então, é algo que tem que ser feito por profissionais capacitados, respeitando faixa etária, mas precisa ser feito. E precisa ser feito por instituições. Não dá pra contar com a educação sexual só de casa, né? Uma discussão das pessoas mas eu que vou educar sexualmente. Mas com que recurso você vai educar se a gente não recebeu nenhuma educação sexual? Ninguém sabe, a não ser que você seja um graduado na parada. Ninguém tem um recurso para educação sexual. Como é que você sabe fase adequada, linguagem adequada, momento adequado, né, para educar sexualmente? Claro, você tá fazendo uma educação sexual em casa. Educação sexual acontece o tempo todo, porque se ela não acontece de maneira ativa, ela acontece passivamente, com as pessoas absorvendo informações, assistindo na internet, vendo vídeo, ouvindo os amigos, ouvindo os pais. Mas ativamente, ela precisa acontecer em casa, se você tiver capacidade para isso, e na escola, na instituição que tiver capacitada para fornecer essa educação sexual. Porque a gente tem a imensa esmagadora de casos de abuso sexual contra crianças acontecendo dentro de casa. Quem protege essa criança? Quem que vai educar ela dentro de casa?
ela precisa ser protegida, né? A educação sexual é mais do que só te ensinar coisas boas pra sua vida, pra você ter uma vida prazerosa. Ela é sobre proteção, sobre autonomia, sobre autorrespeito e sobre respeito dos outros, tá? Porque a gente cresce numa sociedade que não sabe o que é consentimento por nenhum lado. Nem as mulheres que podem falar não, nem os caras não sabem entender que um sim duvidoso já é um não, sabe assim? Então, essas crianças precisam ser protegidas pelo externo, pelo sistema mesmo. E mesmo que você tenha capacidade de fazer em casa, se o amiguinho do seu filho não receber essa educação na casa dele, isso pode afetar o teu filho também, sabe? Porque ele também vai trazer as coisas que ele aprendeu, as coisas que ele viveu. Então, assim, a gente precisa entender que a educação sexual precisa ser sistematizada e feita de maneira muito responsável, com certeza, mas ela precisa ser feita. Então, assim, ela não é sobre ensinar crianças a serem gays ou... Não existe esse mundo. Até porque você não ensina uma pessoa a ter uma orientação sexual, né? Então, assim, se fosse assim, não iriam existir pessoas homoafetivas no mundo. Porque o mundo sempre ensinou você a ser hétero. Com certeza. Né? Então, essas pessoas descobrem um afeto delas, uma vivência delas. Então, assim, ela não é sobre kit gay, não é sobre ensinar a transar. Madeira de piroca. Pra mim não chegou até hoje. Já tava empolgada pra mim. Não é sobre nada disso, mas ela é sobre conscientizar e educar e proteger crianças e adolescentes para que eles se desenvolvam em adultos com consciência e autonomia para tomarem decisões sexuais maduras e respeitosas com eles e com os outros. Então... Sim. E a gente tem os países que fazem educação sexual no mundo, a gente tem prova de que lá eles começam a vida sexual até mais tardia. Onde lá que já tem? A gente tem, principalmente países do norte da Europa, né? Que tem uns programas de educação sexual mais bem... Noruega tem programa, Holanda tem programa de educação sexual. Eles têm um início de vida sexual mais tardio até. Porque essas crianças, esses adolescentes pensam melhor sobre começar essa vida sexual. Porque eles descobrem o próprio corpo primeiro. Eles sabem que o sim tem que ser um sim certeiro, não é um sim duvidoso, né? Então, sabem assim, se defender. Sabe que tem que usar preservativo, sabe que pode transmitir doença, que pode pegar doença. A gente tem taxa altíssima de gravidez na adolescência no Brasil, de infecção sexualmente transmissível. Então, assim, cara, precisa, sabe? Porque essa resistência é por pura desconhecimento do que é uma educação sexual, né? Desconhecimento dos benefícios que ela tem e de como ela pode ser feita de uma maneira super respeitosa. E desculpa, o filho de todo mundo vai transar algum dia. O seu filho vai transar. Pois é. Sabe? Assim, a maioria das pessoas vai transar algum dia. Pode ter que algumas não, pode ser que algumas não. Então, assim, que ele faça isso com o máximo de respeito por ele, pelos outros e com a maior capacidade que ele tem pra não viver uma coisa traumática na vida dele, assim.